Pessoal, bom dia. Eu queria convidar o pessoal que está em pé, que... Pô, isso funciona, né? Queria convidar o pessoal que está em pé para sentar. Tem lugar aqui, Daniela está ali em pé. Não vai crescer mais, Daniela. Entra para cá. Edson, entendeu? O pessoal que está aí. Porque aí fica mais fácil para a gente. Dá aquela sensação de casa cheia, um negócio assim, entendeu? Todo mundo sentado. Pessoal, eu vou fazer só uma pequena introdução na apresentação nossa, que na verdade será feita depois por duas colegas que devem estar bem aqui na frente. A Thaisa e a Andressa, que são, na verdade, as pessoas que movem, né, essa área tecnológica nossa na Águas do Rio. Só para fazer uma pequena introdução. Fala, Léo. Só para fazer uma pequena introdução, a gente faz parte do Grupo EGEA, que é um grupo que hoje tem concessões nas diversas modalidades em todo o país, né? Então, é um grupo que está de Manaus ao centro-oeste, ao litoral norte, e mais recentemente, vocês devem ter acompanhado a aquisição da Corsan no Rio Grande do Sul, que praticamente duplica o tamanho atual da empresa, né? A gente hoje tem mais de 12 mil funcionários, né, profissionais, atuamos em 178 cidades e atendemos aproximadamente 26 milhões de pessoas, 11 delas aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente galgou com os blocos 1 e 4 da concessão que houve aqui no estado. Essa concessão que tem metas claras, né, de universalização, o contrato foi assinado em agosto, a gente começou a operação em 1º de novembro, não utilizando todo o período de pré-operação, nós antecipamos em 3 meses a operação, e a gente atende hoje essas 10 milhões de pessoas em 27 municípios, e na capital a gente atende a zona norte, centro e sul, totalizando 124 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Em termos de investimentos, até hoje nós já aplicamos 1,4 bilhão em 1 ano e meio de contrato. Nós temos uma meta de investimento clara, isso aí é cumulativo, tá? Então, investimento total previsto de 24,6 bilhões no período da concessão. Nós pagamos já 15,4 bilhões só em outorga, né, para poder assumir o serviço. Temos uma outorga variável estimada em 10 bilhões, que é em função da arrecadação. E só de impostos retornam para o Estado 12 bilhões de reais durante a concessão. Um estudo feito no ano passado pelo Instituto Trata Brasil demonstrou que esses 40 bilhões que nós vamos aplicar, que são os 24, voltando, esse dedo nervoso, volta, que são os 24, aqui não consegue? Não consegue. Que são os 24,6 bilhões em investimento, né, mais os 15,4 bilhões em outorga, que esses quase 40 bilhões, eles são retornados ao Estado em igual valor em turismo, redução de custo de saúde, em questão educacional, ou seja, esse estudo é muito interessante, está disponível, nós apresentamos no seminário da ABS do ano passado, pelo Trata Brasil, demonstrando que o total de investimento nosso retorna em igual valor em benefícios econômicos para o Estado. A gente tem hoje 8 mil colaboradores diretos, né, fora os terceirizados, e um detalhe que vai ser muito interessante na discussão que está havendo no outro fórum, 4.500 desses contratados são pessoas moradoras das comunidades, né, das áreas irregulares não urbanizadas. Porque a gente tem um trabalho a ser feito dentro da área irregular, dentro das favelas, e depois essa equipe que entra fica acompanhando a manutenção do serviço, e nada melhor do que você ter pessoas que realmente conhecem da realidade do local para poder fazer essa atividade. Nós temos alguns programas dignos de discussão com vocês, de apresentação. Um deles é o Respeito Dalton, que é o programa de diversidade e de combate à questão racial. Nós temos hoje 62% dos nossos colaboradores autodeclarados negros ou negras. E nós temos aqui um grande xodó nosso, que é a nossa loja de Copacabana, que é o bairro com maior quantidade de idosos da cidade do Rio de Janeiro. E nós fizemos ali, reinauguramos a loja de Copacabana, somente com funcionários com mais de 50 anos de idade. Sendo que o comando é ali da dona Carminha, que tem 84 anos de idade e está lá atuando, recebendo as pessoas no maior prazer e com toda a competência. Isso também se enquadra dentro do nosso programa de combate ao etarismo, né? Como eu imaginava, o vídeo não vai funcionar, vou passar adiante.
Em termos de tecnologia, que é o tema da nossa palestra hoje aqui, quando nós assumimos o contrato, a primeira coisa que nós fizemos foi um cadastro dos ativos que foram revertidos para a concessionária e que serão devolvidos ao final da concessão. Isso foi feito com um mapeamento digital de todos os sistemas, através de imagens 3D, utilizando um drone, e com isso hoje nós temos todos os ativos cadastrados de forma que a gente pode fazer projetos conceituais, projetos básicos, diretamente dessas imagens, dessas maquetes eletrônicas levantadas com esse programa infrainteligente. Então isso foi um grande ganho para a gente. Hoje a nossa área de engenharia manuseia esses arquivos e manuseia essas informações, fazendo vários estudos a partir desse mapeamento. Aqui a gente tem a estação de tratamento de esgoto da Alegria, que se situa no Caju, e se você aprofundar aqui, você vai conseguir ver cada detalhe, cada unidade com suas dimensões, e com isso a gente consegue fazer o planejamento de obra de intervenção. E nós montamos também, ainda na fase de operação assistida, o nosso Centro de Operações Integradas, que hoje é realmente uma referência, e que vai ser apresentado aqui em detalhe. A gente chama de COI, de Centro de Operações Integradas, porque não é um CCO na concepção da palavra. A gente não só controla as operações através desse centro, mas a gente comanda todas as operações através desse centro. Então, todas as ordens de serviço das nossas equipes são emitidas através do Centro de Operações Integradas, é tudo centralizado, todo o controle de frota, de logística, de trânsito, e todas as questões de pressão, todos os controles são feitos através do COI, todas as análises são rodadas a partir daí, e todas as decisões são tomadas a partir do COI, de maneira centralizada, o que permite muito mais agilidade e produtividade para a gente. E aí eu vou chamar a Raíssa, vou chamar a Thaisa, a Andresa e a Thaisa, que são duas das nossas responsáveis pelo Centro de Operações Integradas. Estou vendo aqui que tem mais gente ali. Está ali o Inácio, está ali a Jasmine, né? Toda a equipe veio prestigiar a turma. E elas realmente, com propriedade, vão explicar como funciona o nosso COI e apresentar os principais resultados que nós já tivemos em função disso. O microfone é seu. Cuidado com os dois juntos. Só para passar. A gente vai passar para vocês um pouquinho um vídeo para mostrar como que funciona o COI. É um vídeo um pouco institucional, mas vai dar uma visão global e depois a gente entra nas explicações.
Esse vídeo mostrou um pouquinho, então, o que é o COI, Centro de Operações Integradas da Águas do Rio. A principal diferença, como o Simval citou, é que a gente não traz só o conceito de um CCO, Centro de Controle Operacional, que é o que a gente tinha até então em todas as nossas concessões. Para o COI, a gente trouxe o conceito com algumas outras áreas integradas, que traz essa visão de integração, de comunicação, para melhorar as entregas e potencializar os resultados do negócio. Então, principalmente nas outras concessões, a gente tem a parte de transporte de água e esgoto. Então, a gente acompanha todo o caminho da água, operando essas unidades operacionais. Para o COI da Águas do Rio, a gente parte com alguns grandes desafios. Então, hoje, a parte da produção de água é por conta da SEDAI. Então, a gente tem uma célula de compra de água. Então, são mais de 90 bilhões de litros de água por mês que são comprados. Então, a gente precisa olhar no detalhe qual que é a qualidade, como que a gente vai fazer a distribuição, porque tudo que afeta o macrosistema, que faz parte da SEDAI hoje na produção, afeta diretamente o cliente. Então, a gente tem que ter essa interface direcionada junto com eles. Parte de modelagem e perdas de água. Então, uma das maiores dificuldades e um dos grandes cases do Rio de Janeiro é perdas. Então, a gente tem uma célula direcionada em parceria com a engenharia que traz esse conceito para dentro do COI de simulação hidráulica integrada junto com o controle e com a operação dos sistemas. Então, a gente traz mais engenharia para o processo. Gestão de serviços, então a Thaísa vai explicar um pouquinho como que funciona o dia a dia, mas 100% dos serviços que são prestados pela Águas do Rio são programados e acompanhados de dentro do COI. Então, a gente não faz só uma programação de serviços, a gente olha a qualidade, eficiência, produtividade das equipes. Processos e dados, então, para um centro de operações que tem aproximadamente 150 pessoas, cada um precisa saber exatamente o que faz, o que entrega, quais são suas entregas semanais, diárias, e qual o seu papel e responsabilidade dentro desse caminho que é o saneamento. Então, essa célula olha os processos e também transformar todos esses dados que todas essas células emitem em informação, que é o crucial para que a gente consiga operar e melhorar a nossa distribuição e tratamento de esgoto. Desenvolvimento, então a EGE investe muito no desenvolvimento interno. A gente faz parceria com algumas empresas, eu vou explicar um pouquinho junto com a Ellipse, com a Oracle Field Service, para ter o desenvolvimento de plataformas e conceitos próprios. Então, a gente tem uma célula com desenvolvedores de sistemas também, para facilitar o dia a dia, potencializar as entregas e tudo mais. Comunicação. Então, a gente tem uma célula de comunicação dentro do COI, porque a gente se importa muito com como isso chega para o cliente, em deixar essa comunicação mais fluida e dinâmica. Automação, para poder possibilitar tudo aquilo que a gente mostrou no vídeo, que chegue em São Francisco de Itabapoana, que foi a primeira cidade 100% automatizada da Águas do Rio, até aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, a gente precisa de uma automação eficiente e eficaz. Então, tem uma célula que olha isso, garantindo a padronização das macrosetores, macrodistribuição que a gente tem dentro do sistema. Tecnologia e informação, porque o COI hoje ele opera com uma plataforma em nuvem, então é uma plataforma integradora, que ela não depende de um servidor físico. Então, a gente precisa de uma sustentação desse sistema muito em tempo real, né? Então, não posso ter indisponibilidade. E se a gente tiver também algum problema físico, como o sistema é em nuvem, a gente consegue operar de qualquer notebook. Eficiência energética. Hoje, a Águas do Rio trabalha com 90% da nossa energia. É energia limpa, fontes renováveis. Faltou luz? Faltou luz? Não, pode. Tem gerador? Na hora da eficiência energética. Deixa eu voltar. Então, eu vou continuar. A eficiência energética, hoje, 90% das nossas unidades estão no Mercado Livre, as unidades de média tensão. Então, são todas energias limpas e renováveis. E a gente está já em operação com 2 polos de usina solar construídas aqui no Rio de Janeiro. E para o ano de 2024, a gente vai ter a geração própria. Então, a gente sai do Mercado Livre para a geração de energia solar em quase 100% das nossas cargas. Vai faltar um pouquinho que a gente vai entrar no decorrer dos próximos anos também. O nosso centro de operações, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que o Rio de Janeiro não pare, né, que a água e o esgoto continuem, que a nossa operação seja o mais fluida e eficiente possível. E um pouquinho mais a parte de frotas também que a gente tem dentro. Então, a gente olha 100% das câmeras para garantir a integridade dos nossos colaboradores e também dos nossos ativos. Essa é uma visão da nossa plataforma, em parceria com a Ellipse. Então, aqui a gente tem o sistema de distribuição de água, desde a parte da SEDAI
aqueles íconezinhos pintados de branco e alguns não preenchidos são representações de bombas. Então, se ela está operando, se ela está desligada ou está ligada, os reservatórios e quais são os níveis, as redes de distribuição. Então, assim, os controladores conseguem operar o sistema com a maior eficiência e eficácia. Hoje, são mais de 11 mil variáveis monitoradas de dentro do COI. O que são variáveis? Um ponto de pressão, uma bomba, uma vazão, uma válvula ou um registro que a gente tem em todo o sistema de distribuição, tanto quanto de água quanto de esgoto, a gente consegue acompanhar e monitorar dentro do COI. Lembrando que hoje nós estamos em 27 cidades aqui do Rio de Janeiro, 124 bairros da capital, mas a nossa operação, né, o nosso centro de operações, ele está ali no centro do Rio, e de lá a gente consegue controlar unidades em todo o Rio de Janeiro. Como a Andressa falou, São Francisco de Itabapoana foi a primeira cidade 100% automatizada. Então, lá do centro do Rio, a gente consegue ligar e desligar todas as unidades operacionais, consegue atuar no sistema, né, e garantir essa operação. Aqui a gente tem a parte de serviços, que foi um diferencial nosso. Hoje, toda a nossa gestão de serviços, todas as ordens de serviço que os clientes solicitam, que são geradas internas. O que é um serviço, né? É uma religação, uma ligação nova de água, um reparo de vazamento, repavimentação. Tudo isso hoje é monitorado dentro do centro de operações. A gente tem uma plataforma, que é o Oracle Field Services, que faz a gestão dessas mais de 2.000 equipes que estão na rua. A gente tem monitoramento em tempo real delas. E a inteligência artificial, ela consegue ver, a gente tem uma prioridade das ordens de serviço, a gente tem o tempo de atendimento, o tempo de execução daquele serviço, e com as estatísticas do Google de trânsito, a gente consegue criar a melhor rota possível, né, se encaixando numa otimização do tempo da equipe, e acompanhar. São mais de 8.000 serviços executados por dia, pra vocês terem uma dimensão, né, do volume. É muito grande, muita gente na rua, muita gente executando o serviço ao mesmo tempo. Então, a gente precisa de sistemas que sustentem essa operação, né? Como são muitas coisas para monitorar ao mesmo tempo, tanto na parte da operação quanto de serviço, a gente precisa ser baseado em alarmes. Então, aqui, a gente tem um exemplo de uma rota de uma equipe. Essa é uma equipe que saiu ali da parte de ramos. A linha contínua é a rota planejada pelo robô. As letras ali são as ordens de serviço, são cada serviço que a equipe tem que fazer no dia. E os pontinhos azuis é por onde a equipe efetivamente passou. Então, aqui a gente consegue ter alarmes e consegue identificar se ele saiu da rota, se ele está demorando mais tempo do que ele deveria num serviço. E conforme as ordens de serviço ao longo do dia vão sendo solicitadas pelos clientes, o próprio robô já reorganiza a rota e inclui novos serviços. Ele também conta com inteligência artificial, ele tem machine learning. Então, conforme a equipe vai desenvolvendo ao longo do dia, ele vai aprendendo e ajustando as rotas para uma produtividade maior ainda nos próximos dias. É um pouco de tecnologia implantada para o saneamento. Então, a gente melhora a produtividade, a gente consegue otimizar a rota, a gente melhora o resultado e a entrega da água tratada para as pessoas e a coleta e tratamento de esgoto. Isso aí. Além disso, todas as equipes elas usam um celular, que chama de coletor, e ali eles colocam as informações de todos os serviços, isso coleta a geolocalização de onde ele executou o serviço, as fotos que passam por um processo de auditoria depois para a gente garantir a qualidade. E isso tudo vai para painéis de BI, onde a gente faz benchmarking interno, garante tempo de execução, tempo de atendimento, vê o tempo total, né, e produtividade das equipes, o backlog de serviços. Além disso, pensando também na nossa operação e no menor atendimento possível para o cliente, hoje, como eu expliquei para vocês, a gente atua com alarmes, né? Então, a gente tem mais de 1.000 unidades dentro da operação, né? Tanto dos sistemas de água quanto de esgoto. E nós temos um parâmetro normal de operação no sistema. Então, a gente tem aquela curva, né? E se um ponto, por exemplo, sai muito do esperado, vamos supor que uma pressão está muito alta naquele ponto, pode causar um vazamento. Isso já dá para o nosso controlador um alarme e ele já aciona a equipe de serviços. Então, por isso a proximidade, né? É bom a gente ter essa proximidade entre as duas equipes. Que aí eles conseguem ver qual equipe está mais próxima, que tem condição e habilidade para atender aquele serviço, já programar. E, enquanto isso, eles colocam um sistema que o call center tem acesso. Então, se o cliente ele liga para Águas do Rio,
informando, né, que tá com falta d'água naquele momento na rua dele, a gente pode falar para ele já, olha, tá tendo um vazamento nessa região, nossas equipes já estão atuando, vai demorar 2 horas para retornar o seu abastecimento, caso o senhor tenha algum problema, pode retornar, ligar. Então, a gente garante para o nosso cliente também uma resposta.